Ó, questão 19 diz assim: uma empresa de transporte faz regulamentação, ou regulamentação, é costume, né? Mas faz regularmente um levantamento de números de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então, aqui está esse gráfico de barras, né? Um gráfico de barras horizontal, né? Então, essas barras estão na horizontal. E aí a gente tem que ter cuidado, né? Porque a informação vem tanto da horizontal quanto da vertical, que ele destaca aqui, ó. Veja, ó. Quantidade de viagens realizadas e a quantidade de motoristas. Então, muita gente acaba confundindo quando vai fazer o cálculo da média, né? Então, e no cálculo da moda mediana, né? O que é que eu vou usar como parâmetro? É o cara da vertical, da horizontal? Vamos ver, ó. Comparando os veículos, ou comparando os veículos valores, já estava pensando no cálculo, né? Comparando os valores da média, da mediana e da moda, da distribuição das quantidades de viagem realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa. Então, veja, é a distribuição das viagens. Então, eu tenho uma quantidade de motoristas que realizou uma certa quantidade de viagens. Então, eu sei que, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, eu vou ver que 10 motoristas realizaram uma viagem. Então, o elemento uma viagem se repetiu 10 vezes. Duas viagens foram outros 10 motoristas. Então, são mais 10 pessoas que viajaram duas vezes. Então, com isso, eu já consigo construir uma ideia. Então, se eu sei que a quantidade de motoristas seria essa equivalência à frequência, seria essa repetição, então eu tenho um cálculo que está associado à média ponderada, e aí na média ponderada tem que ter muito cuidado para a gente construir a mediana, certo? E aí a gente vai dar uma olhadinha para achar cada um. Veja, dos elementos que a gente tem, que ele pediu, o que a gente consegue perceber melhor que seria o mais prático seria a moda. A moda seria o elemento que mais se repetiu. Então, das viagens, né? Qual dos elementos viagens teve mais? Quantos motoristas, né? Qual grupo de motoristas que aconteceu mais? O grupo que fez uma viagem, duas, três, quatro, cinco, seis ou sete? O grupo, né, que mais se repetiu foi o grupo de motoristas que fez três viagens. Ele tem, ó, ele tem uma média não, né? Ele tem um valor de 55 pessoas. Então, 55 motoristas fizeram uma viagem, fizeram três viagens, não é isso? Então, a moda seria o elemento 3 e não 55. 55 foi a repetição de vezes que isso aconteceu. Foram 55 vezes que motoristas viajaram três vezes. Então, o elemento, o valor mesmo é 3. O 55 é a repetição, beleza? Aí agora a gente tem a média e a mediana. Veja, eu sei que foram 160 motoristas analisados, ele disse no texto. Se são 160 motoristas, uma coisa importante para a gente observar é que quando a gente faz o cálculo da mediana, se você tem uma mediana ímpar, então, por exemplo, eu tenho valores como 1, 5 e 9. O valor central é 5 porque eu separo em dois grupos e ele ficou no meio. Se fosse para saber a posição que ele ia ficar, como é que a gente faria? São três elementos e eu divido em dois grupos. 3 dividido por 2 dá um e sobra um. Então é um. Com esse um que sobrou, é a posição 2. Ah, Lucas, se fosse agora assim, ó, uma quantidade de números par, vamos dizer que tem. Eita, eu fiz errado aqui, peraí. Vamos dizer que tem algo assim, tá? É um exemplo, não é a questão.
Então você separa em dois grupos, não é isso? Então você pegaria esse grupo e esse grupo. Eu já vou chegar na situação par, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui só no maior. Ó, se fosse 5 para a gente repetir por 2 sobra um. Sobra um não, né? É 2 e sobra um. Então seria de novo, ó, a posição 3. Você nota que isso realmente acontece. O primeiro, o segundo e o terceiro elemento que estão numa ordem crescente ou decrescente. Se fosse uma quantidade par, o princípio seria o mesmo. Mas percebe comigo agora o seguinte, ó, que ficam dois elementos. E aí, quando eu fosse vendo, são quatro. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, é a posição 2 e a posição seguinte. Então, é a posição 2 e a posição 3. Beleza? Então, beleza. Eu sei como achar a posição que vai estar a minha mediana. O que é que eu vou fazer agora, então? Vamos lá, vamos fazer a continha. A gente viu que a moda, de novo, é 3. E aí, a mediana vai ser, ó, 160 é a quantidade, é o total, né? Então, se eu tenho a quantidade de 160, para eu achar a posição que vai estar o termo central, eu vou dividir por 2, que vai dar 80, e aqui é zero. Então, é a posição 80 e o seguinte. Então, 80 e o próximo, que é quem? 81, beleza? Então, 80 e 81 são as posições que a minha mediana vai estar. Como é que eu vou achar isso no gráfico? Como é que eu vou achar isso na tabela, Lucas? Ó, aqui não são 10 elementos? Então, os 10 primeiros elementos são o número um. Então, a posição número um até a posição 10 vai ser o número um. São os 10 primeiros elementos, é um. Então, os 10 primeiros elementos é o número um. Quando eu vou para o próximo, que seria o 11º, até não são mais 10, então vai ser até o 20. Então, até a posição 20, do 11º até a 20ª, isso seria justamente o número 2. Então, você começa a perceber que quando eu tenho uma mediana que tem uma quantidade de elementos, que tem uma frequência, não é tão direto. Você acha a posição e vai ver os valores que vão estar naquela posição. Então, aqui, ó, aqui vai até 10, aqui vai até 20, aí vem mais 55 elementos. Aqui não era até do 20 mais 55. Então, aqui vai ser do 21º até o 75. Se eu quero achar a posição 80, ele ainda não está nesse grupo. Mas quando eu venho para o próximo vai do 76, né, que foi o seguinte, até mais 25, ó, até o 100. Então, a posição 80 vai fazer parte desse grupo. Então, o valor de posição 80 é 4. E o 81 também não está nesse grupo? Então, ele também está nesse grupo, também vale 4. Beleza? Então, eu sei que, diante disso, a minha mediana é 4. Por quê? Quando eu fizesse 4 mais 4 dividido por 2, né? Isso vai ser igual a 4. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma situação aqui, né? Para ganhar tempo nas alternativas. Então, ó, ele disse que mediana e moda são iguais. Mentira, não é isso? A gente já viu que não são. A gente viu que a moda, lembra que essa abertura fica para o lado maior? A moda não foi maior do que a mediana, né? Ele está dizendo aqui, a mediana é igual à média. A gente não calculou ainda, né? A média, mas a gente já viu que ela é diferente da moda e que ela é maior, né? Uma foi 4 e a outra foi 3. A mediana é a menor? Não, né? Até agora, quem foi menor foi a moda. E aqui, né, por último, ele vai fazer justamente a ideia para a gente conseguir definir se foi a média ou a mediana. Ver que a moda foi o menor de todos
E aí eu vou ter que fazer o cálculo da média. Como é que vai ser o cálculo da média? Eu falei no começo, né? A gente falou que é uma média ponderada, porque os elementos se repetem, não é isso? E esses elementos, essa frequência tem a ver com o peso. Então, eu tenho que uma viagem aconteceram 10 vezes, mais duas viagens que aconteceram também 10 vezes. Então, foram 10 pessoas que viajaram duas vezes. Eu tenho que o grupo, né, que viajou três vezes foram 55. Eu tenho que o grupo que viajou quatro vezes foi 25. O grupo que viajou cinco vezes foi zero. O grupo que viajou seis vezes foi 50. E o grupo que viajou sete vezes foi 10. Beleza? Então aqui, como é zero, já corta. Aqui vai dar 4 vezes 25 é 100. Beleza? 6 vezes 5 é 30 com o zero 300. 7 vezes 10 70. 3 vezes 55 165. 2 vezes 10 20. E uma vezes 10 10. Aí vamos lá. Fiz tudo isso. O que é que eu vou fazer agora? Vou somar, né? Quando eu faço essa soma, o valor que a gente vai chegar vai ser igual a 665. Esse é o valor da soma. Como eu sei que a média é a soma dividido pela quantidade, eu já tenho a soma que é 665. Qual foi a quantidade, né? Que nesse caso você poderia pensar que aqui seria os pesos, né? Então, a gente, se fosse pensar pela média ponderada, a gente divide pela soma dos pesos, pela soma da frequência. A frequência, a quantidade que a gente viu é 160. Ah, Lucas, o 5 é uma dúvida que eu sempre tive. O 5 não tem nenhum grupo, né? O 5 não teve uma quantidade de elementos. Então, eu colocaria numa conta, né? Coloco, bem, não vai afetar a conta em si, né? Se fosse uma situação aqui com zero, eu tenho que 20 pessoas fizessem, não fizessem nenhuma viagem. Eu faria a conta com a quantidade total, beleza? Então não é porque a quantidade foi zero, né? Então zero viagens, que não afetaria o cálculo da média. Se você tirasse zero numa prova, isso continua afetando o seu resultado, né? Então pode ser uma dúvida que você tenha ficado, né? Que não, nessa situação não ia afetar a sua conta, mas tudo bem, só para a gente falar sobre. Então aqui eu vou dividir por 160, beleza? O que é que você pode pensar? Eu posso pensar no seguinte: se o valor, quando eu fosse dividir, né, fosse dividir, por exemplo, 160 vezes 4 é 460. Então, eu vou perceber que como o valor que eu tenho aqui ainda falta, ó, ainda ia faltar 25, é um valor um pouquinho maior. Então, minha divisão seria 4, algum valor. Então, vamos dizer que quando eu fizesse essa conta, 665 dividido por 160 desse 4,1. Então, aqui vamos dizer que deu mais ou menos 4,1. Então, quem foi maior, 4 ou 4,1? 4,1. Então, quem foi o maior foi a média. Então, nessa situação, a nossa resposta, letra E. A moda foi 3, mediana 4, e a gente viu que aqui a média seria um valor maior do que 4, porque se eu dividisse 160, né, vezes 4 dá 400, 640, ainda falta um pouquinho, logo a divisão seria um pouquinho maior. Ah, Lucas, não gosto de fazer assim, gosto de fazer divisão, não tem problema, fazer divisão chega no mesmo resultado. Você vai chegar no valor próximo disso. Então, não afetaria sua conta.